A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos da Legislação e Empreendedorismo Criativo, tem a honra de apresentar o webinar Marco Legal de Startups, medidas para incentivar o empreendedorismo inovador no Brasil. Evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Senhoras e senhores, temos a honra de receber neste webinar as ilustres presenças dos doutores Eduardo Felipe Matias, advogado, doutor em Direito Internacional pela USP, pós-doutor pela Business School na Espanha e vice-presidente da Comissão de Startups da OAB São Paulo. Contaremos também com a presença do Dr. Afonso Bellice, advogado, professor de Direito, mestre em Direito Constitucional e assessor legislativo da Relatoria da Câmara dos Deputados do projeto Marco Legal de Startups. Anunciamos a palavra neste momento ao Dr. Eduardo Felipe Matias, vice-presidente da Comissão de Startups da OAB São Paulo. Bom dia a todos, é um prazer estar reunido aqui com vocês virtualmente, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, nesse momento em que a gente está discutindo esse projeto tão importante, que é do Marco Legal das Startups, então é muito legal a gente poder dedicar uma manhã, aí essa próxima hora e meia, a falar sobre isso, falar sobre um tema que é tão importante, que reúne aí tanta gente interessada, não é para menos, é tão importante para o país, em termos de crescimento econômico, em termos de oportunidade, de emprego, de geração de riqueza, então é muito bom estar junto com vocês aqui para falar sobre isso. Eu vou explicar mais ou menos como está dividida hoje a nossa manhã. Primeiro eu vou apresentar para vocês um panorama geral do ecossistema das startups no Brasil, resultado de um estudo recente. A gente vai entender quais são as partes fortes, as fraquezas desse ecossistema, para entender também como atacá-las, né? Quais são as medidas que foram adotadas em outros países para atacar essas fraquezas, para fortalecer esses pontos que a gente tem e que já são pontos em que a gente está bem desenvolvido. E em seguida, né, e durante essa fase inicial da conversa, eu vou introduzir também alguns aspectos do marco legal, dos dois projetos, né, de marco legal que estão sendo discutidos e que vão ser, como o Afonso vai explicar para a gente depois, em que pé está e como que eles vão ser discutidos, que medidas dessas têm chance de prosperar, quais que são ameaçadas aí dentro do processo legislativo. Então a gente vai entender um pouco melhor todo esse processo, tá? Eu vou começar compartilhando com vocês alguns slides. Por favor, me avisem se estiver tudo certo, para a gente poder continuar. Estão vendo bem? Eduardo, tudo certo. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o objetivo aqui, o tema, né, do nosso webinar de hoje, é falar um pouco sobre essas medidas para incentivar o empreendedorismo inovador no Brasil. E aí, a questão é a seguinte, né? A gente tem... Foi desenvolvido um estudo recentemente, eu tive o prazer de conduzir esse estudo ao lado de um especialista italiano chamado Sharing Good Practices on Innovation, que é compartilhando boas práticas sobre inovação. E no que consiste esse estudo? É uma tentativa de olhar para a Europa, né, porque esse estudo foi patrocinado pela União Europeia e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, olhar para a Europa, olhar para alguns países europeus que têm ecossistemas de startups bem desenvolvidos e tentar descobrir lá o que foi feito em termos de medidas, em termos de políticas públicas, que pode ser trazido para cá e pode ser incorporado ao nosso marco legal. Eu estou colocando aqui onde está acessível, né, esse estudo depois para vocês. Inclusive, não se preocupem muito com assim, anotar conteúdo. Ao final daqui da minha palestra, eu vou deixar meu e-mail também para aqueles que precisarem e gostarem de ter acesso a essa apresentação, eu poder mandar para vocês. Tá? Então, com base nesse estudo, a gente descobriu, primeiro, qual é o panorama atual do ecossistema brasileiro de startups, que eu vou compartilhar aqui com vocês algumas conclusões, e quais são essas medidas que teriam que constar do marco legal, e como a gente vai ver ao longo também dessa minha apresentação, algumas delas foram já incorporadas aos projetos existentes. Então, olhando hoje esse ecossistema brasileiro, a gente percebe que ele passa por um momento muito mais desenvolvido, de muito mais evolução do que algum tempo atrás. Isso se evidencia por alguns motivos. O primeiro é o número de startups. Existe um grande número de startups, como a gente vai ver hoje.
existem outros atores, existe todo, e por isso que é chamado de um ecossistema, né? Existem outros atores que gravitam em torno desses empreendedores em startup, ajudando esses empreendedores a seguirem adiante. Existe um aumento muito grande no nível de investimento nesse setor, e existem diferentes pesquisas e estudos, como esse estudo que eu acabei de mencionar, e tantos outros, que vão dando também um autoconhecimento maior para o ecossistema. E, por fim, né, acho que é grande ponto, o grande momento que a gente está vivendo é o momento da discussão do marco legal, que chama-se, né, o projeto Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Então, vamos entender um pouquinho em que pé está hoje esse ecossistema. Primeiro, startups, né, e aí a gente chega no primeiro problema, que é o que é uma startup, afinal? Porque não existe uma definição universal de startups. Então, não havendo uma definição universal, você precisa resolver como conceituar. E aí, o problema que existe é que isso leva a um dilema. Você tem um problema realmente de política pública em definir startup, porque você vai ter duas opções. A primeira opção é você adotar uma definição muito abrangente. E ao adotar uma definição muito abrangente, você vai, claro, atingir um grande número de beneficiados, isso é altamente positivo, então você vai abarcar aquele ecossistema como um todo, mas, é claro, você vai ter um custo econômico muito maior naquelas medidas de incentivo que vão ser adotadas. Então, quando você tem um custo econômico muito maior para aquelas medidas, elas podem ser muito enfraquecidas, e acho que esse é o risco, e é um pouco o que o Afonso vai explicar para a gente, né, que pode acontecer eventualmente se a proposta for muito agressiva, ou elas podem ser, inclusive, inviabilizadas, o que é pior ainda. Por outro lado, você pode também escolher uma definição muito restrita. Só que a definição muito restrita ela vai ter o outro lado da moeda. Você vai poder conferir vantagens muito significativas, benefícios realmente que vão fazer a diferença na vida das startups, só que aí você vai atingir um número muito pequeno de startups, o ecossistema não vai ser agradado como um todo, e aí você tem um impacto menor na economia, que, como a gente viu, é um dos objetivos desse marco legal. Então, esse é o primeiro desafio. E aí, como que isso está sendo resolvido nos projetos que estão tramitando, né? O projeto enviado pelo governo define startups como empresas, que são organizações empresariais, que têm aí um caráter nascente ou recente, e a gente vai ver como isso é determinado, e aí existe um aspecto que é comum aos dois projetos, tanto ao projeto do governo quanto aquele que já tramitava no Congresso, que a gente vai ver mais adiante, que é a questão da inovação. Então, startup tem que ser uma empresa inovadora, o que já, por si só, representa uma espécie de nota de corte para as empresas, senão qualquer empresa seria startup e a gente cai naquele problema da abrangência. O projeto do governo ele vai acrescentar dois aspectos específicos também. O primeiro é o faturamento bruto, que não pode ser superior a 16 milhões de reais por ano. Então, isso é algo importante. Muitas startups ficarão de fora por conta disso, mas com isso você consegue ter medidas mais abrangentes. E aí eu já chego num ponto, né, que eu acho que é um ponto que eu jogo para a discussão lá na frente, que é esse. Se for mexido na definição para que essa seja muito restritiva, é claro que, em compensação, tem que existir medidas mais agressivas de incentivo. Então, a gente tem que entender se essa balança vai estar realmente equilibrada. E a outra questão objetiva é que essa empresa tem que ter até 6 anos de existência, que pode ser um problema também, porque a startup, como vocês sabem, ela tem aquela cultura de pivotar o modelo de negócio, ou seja, ela vai mudando o modelo de negócio até acertar. Então, dependendo do tempo de maturação daquele negócio, se o empreendedor descobrir tarde qual é o modelo de negócios que vai realmente fazer com que ele tenha um modelo de negócios inovador, então você tem esse risco de que ela não seja abrangida pela legislação. Bom, mas aí o que é uma startup? Quando a gente fala startup, vem à mente primeiro o unicórnio, né? E o que é um unicórnio? É aquela empresa startup nascente que alcançou uma valuation, ou seja, que ela vale pelo menos $1 bilhão. E aí no Brasil, 2 anos atrás, não havia nenhum unicórnio, né? A gente tinha até um pouco de ciúme dos nossos irmãos argentinos que já tinham unicórnios e a gente ainda não tinha. E aí 2 anos atrás, em 99, se tornou o primeiro unicórnio brasileiro e aí depois disso nós temos aí hoje quase uma dúzia. Então, mostra uma pujança, mostra uma força desse ecossistema que não é de se desprezar. Mas não é só a questão dos unicórnios, né, que a gente deve valorizar. Porque os unicórnios, eles são grandes empresas, às vezes que têm tanta tecnologia embutida que, inclusive, não geram tantos empregos, a gente tem que pensar na base das startups. E quando a gente fala nessa base de startups, a gente nota que hoje existe um grande número de startups no Brasil. São mais de 13.500, em 78 comunidades e mais de 650 cidades. Então, isso é algo bem espalhado em todo o país. E é importante entender que esse crescimento dessas startups foi exponencial. O que significa isso?
A gente tinha, em 2012 e 2017, a gente foi de 2.500 startups para mais de 5.000. Então, vocês veem que a quantidade aumentou muito. Mas de 2017 para cá, nós fomos de 5.000 para mais de 13.500. Então, em 3 anos, é um crescimento muito grande. Além disso, a gente tem que entender o peso das startups em relação à geração de empregos, essas startups mais capilarizadas. Em 2018, as startups há uma estimativa de que elas gerariam, contabilizariam já 6,5 milhões de empregos formais e informais no país. Então, daí também a importância desse setor. Bom, as startups não são as únicas atoras, como eu disse, existe um ecossistema, é importante vocês entenderem isso para entender que tipo de ator tem que ser estimulado por um marco legal. E aí nós temos, por exemplo, as incubadoras e aceleradoras, que têm uma função parecida, elas atuam em momentos diferentes da vida da startup, mas que também têm um impacto muito positivo, tanto no emprego quanto na economia. Então, alguns dados aqui recentes mostram, por exemplo, incubadoras gerando 14 mil empregos, por meio das startups que nelas estão abrigadas, as aceleradoras gerando mais de 4 mil empregos, altos valores de impostos recolhidos, de empresas incubadas e startups aceleradas. Então, são atores que têm que ser valorizados. Esses atores, eles estão espalhados por todo o território nacional, assim como as startups. Mas existe um probleminha aí, que é o primeiro problema, vamos dizer assim, o primeiro problema que a gente vai apontar nesse estudo de desequilíbrio regional. Então, a gente está aqui, embora estejamos virtualmente, estamos num evento da OAB de São Paulo. São Paulo, a região sudeste, a região sul, acabam dominando muito esse setor das startups. Então, isso vale para as incubadoras e vale para as aceleradoras, como vocês podem ver por meio desse quadro. Então, esse é um dos primeiros desequilíbrios a serem resolvidos quando a gente pensa em um marco legal que vai tentar trazer riqueza para todo o país. Outro ator importante são os parques de ciência e tecnologia, os PCTs. E esses também se multiplicaram nos últimos anos. Um estudo recente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações mostrou que eram 10 em 2000 e eram 103 PCTs em 2017. Então, um crescimento muito acentuado desse tipo de entidade. E aí, mais uma vez, elas têm um impacto muito grande na economia. São mais de 38 mil empregos criados em empresas instaladas nesses PCTs. São esses 103 PCTs em 2017. Então, realmente existe aí algo a ser também entendido como contexto e que tipo de ator a gente pode valorizar para amparar as startups que estão surgindo. Mais uma vez, nesse caso, os PCTs sofrem esse problema do desequilíbrio regional. Então, vocês veem que eles estão concentrados em sudeste e sul do Brasil e, portanto, é algo também a ser revisto, principalmente quando a gente pensa que existem regiões do Brasil com alto potencial, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas alto potencial de crescimento em algumas áreas que são muito interessantes para o país e que estão basicamente aí ficando para trás em termos de evolução do ecossistema das startups regionais. Bom, outro ator muito relevante, e principalmente nos dias de hoje, é o investidor anjo. O que é um investidor anjo? É aquele ex-executivo, ou executivo em atividade, ou uma pessoa que é empresário, o que quer que seja, que tem uma experiência, que tem experiência e uma poupança que permite que essa pessoa invista em startups. Hoje existem mais de 8 mil investidores anjo, e o importante é entender que esses investidores anjo, eles são anjo porque eles trazem além do capital essa experiência que eles acumularam ao longo da vida, o networking que eles têm, ou seja, eles abrem portas para as startups, sabem conectar pessoas, conseguem trazer aí uma evolução que vai além da mera injeção de capital. E aí, a gente vê que o número também está crescendo muito. Em 2019, foi investido mais de R$1 bilhão por investidores anjos em startups no Brasil. Outro ator que é muito relevante, ou outros atores, são os fundos de Venture Capital, Private Equity, também tem crescido muito no país, dando uma consistência muito grande para o ecossistema. Então, hoje, existem quase 160 fundos de Venture Capital, quase 70 fundos de Private Equity no Brasil, que é um número bem significativo, existe já, então, aí uma base grande para investimentos nesse setor, e isso está resultando em algo muito impressionante em termos de investimento. Se a gente pegar em plena pandemia, e aí a gente está falando de um ano que é atípico, mas aí, em plena pandemia, no mês de setembro, por exemplo, houve 37 aportes em startups no Brasil. Então, foram 843 milhões de dólares, que são quase 5 bilhões de reais, e entre janeiro e setembro de 2020, esses dados são da Distrito, que é uma entidade que faz esse tipo de levantamento, houve 322 aportes, totalizando 2,2 bilhões de dólares. Então, é um valor muito alto já, foram mais de 100 operações de aquisição,
em 2018 foram 27, em 2019 foram 63, então vocês percebem como, também no caso do investimento, o crescimento começou a ser exponencial. Isso leva a uma situação em que o Brasil, na América Latina, acaba sendo dominante. Então, em 2018, quando a gente já percebe, né, que era 1 bilhão e 300 milhões de reais de dólares o investimento atingido, ou seja, bem menor do que deste ano, o Brasil já dominava com 56% dos investimentos da região. Então, o Brasil é um ponto de atenção, é um foco para startups, e quando os outros países pensam em América Latina, pensam muito já em investir no Brasil. Bom, e aí vai mais uma vez a questão do marco legal. Como atrair esses investidores estrangeiros? O que tem que ser feito para tornar o ambiente de negócios brasileiro mais palatável? Mecanismos para investimento, a gente tem muitos, certamente, advogados aqui participando, né? E mecanismos para investimento em startups é algo que tem que ser muito bem estudado. E por que eu digo isso? Existe, quando um cliente te procura para falar eu quero investir numa startup, quando uma startup te procura para falar eu quero receber investimento, existem diversas formas disponíveis para receber esse investimento. O marco legal, ele vai, inclusive, incorporar algumas delas como formas de investimento anjo. Então, quando a gente fala em, talvez, métodos mais tradicionais de investimento, existe equity, basicamente a compra, né, aquisição de participação naquela startup. Existe um mútuo conversível, que é muito utilizado. O que é o mútuo conversível? É você emprestar o dinheiro para a startup com a opção de lá na frente converter aquele empréstimo, né, converter aquele mútuo em participação societária. E os fundos de investimento em participações, que também têm crescido bastante. Existe um instrumento que é tradicional, que provavelmente aqueles que militam aí na área do direito comercial conhecem bem, que é a sociedade em conta de participação, que também é muito usada para startups. E por quê? Porque o investidor ele não quer exatamente a responsabilidade, um dos pontos que o marco legal, como a gente vai ver, vai atacar. Se ele não quer a responsabilidade, a sociedade em conta de participação, que prevê um sócio participante, que é o investidor, e um sócio, que é o sócio que de fato vai dar a cara no mercado, que é a startup, esse sócio, o sócio participante acaba se protegendo. Então, é um método interessante para investimento em startups. E outros dois modelos novos, ou relativamente novos, foram criados e que também têm sido bastante utilizados. O primeiro é Equity Crowdfunding. Equity Crowdfunding é basicamente aquela vaquinha eletrônica, que todos conhecem, né, o crowdfunding, só que é a vaquinha eletrônica para você adquirir participação numa startup. Então, existe uma instrução normativa da CVM, de 2017, regula isso, e a partir daí, esse tipo de investimento ganhou um bom impulso. E a outra forma é o contrato de participação. O que é o contrato de participação? O contrato de participação foi criado por uma lei complementar em 2016 e ele serve exatamente para que os investidores anjo tenham mais proteção. Então, eles colocam o dinheiro na startup e por meio de um contrato de participação, e o contrato prevê qual vai ser o rendimento e todos os detalhes daquela relação, protegendo o investidor. É algo que tem que ser muito mexido também. Os dois projetos de lei, né, complementar tratam desse assunto, porque existem desequilíbrios que a gente vai ver mais para frente e que precisam ser corrigidos. Bom, visto aí quais são os mecanismos para os investidores, quais são os outros atores que a gente tem que levar em conta? E aí eu chamaria atenção para pelo menos mais dois tipos, vamos dizer assim, de atuação junto ao mercado. Primeiro, as corporate ventures. O que são as corporate ventures? É quando uma grande empresa, que normalmente é mais engessada, tem mais dificuldade em encontrar soluções inovadoras, ela se junta a uma startup, ou ela adota uma mentalidade de startup para um dos seus departamentos, vamos dizer assim, e essa corporate venture, ela vai procurar, então, dessa forma, mudar um pouco a sua forma de atuar, de encontrar novos produtos, de inovar e trazer novos serviços para seu portfólio. E aí, como se faz isso? Se faz com parceria, com startups, seja criando uma aceleradora, seja criando hackathon, seja criando pitch days. Vão procurar resolver problemas de setores específicos, normalmente, né, daqueles no qual a empresa que a lidera estão situados. Então, existe aí um movimento grande de corporate ventures. E existem também programas de investimento e de financiamento que são muito amplos, né? A gente tem que entender que existem atores aí, desde o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações até a FINEP, criando tanto programas de incentivo por meio de investimentos diretos, quanto programas de aceleração.
Parece que o doutor Eduardo caiu a conexão dele. Seria isso? Deixa eu ver aqui no chat. Isso mesmo, doutor. Do jeito ele caiu a conexão dele aqui. Bem, enquanto ele vai se reconectando, eu vou fazendo uma breve introdução aqui da parte que me compete, referente ao marco legal das startups. Então, é uma pena que o Eduardo caiu, mas em breve ele volta e eu vou dando seguimento aqui, como a gente havia combinado o nosso evento a respeito do marco legal. Então, o Eduardo trouxe dados super importantes sobre como o ecossistema inovador ele está crescendo aqui no Brasil e ele fez esse magistral estudo junto com pesquisadores da Europa e foi engraçado porque eu li o estudo antes de conhecê-lo e quando conheci o doutor Eduardo, falei, cara, parabéns pelo estudo, recomendo todos os que estão aqui depois entrarem no link que foi disponibilizado pelo doutor Eduardo para vocês lerem o estudo, porque ele é muito interessante, que mostra realmente o que foi feito, principalmente na Europa, referente a startups e como que isso alavancou os negócios inovadores lá. E eu quero explicar para vocês aqui o que a gente pretende fazer aqui no Brasil referente ao nosso marco legal das startups. E, para isso, vou começar explicando, né, de onde surgiu essa ideia até chegar, então, onde nós estamos aqui no presente momento legislativo. Então, para quem chegou agora, né, meu nome é Afonso Belício, eu sou, então, o assessor legislativo do deputado Vinícius Poit, deputado de São Paulo, que é o relator do marco legal das startups. Então, além de trabalhar no Parlamento Brasileiro, mais especificamente na Câmara dos Deputados, sou advogado também de startups e também professor de Direito, Inovação e Tecnologia. Então, para mim, é sempre uma alegria imensurável falar desse assunto, seja para quem for, ainda mais aqui para colegas advogados. Então, como que surgiu essa ideia do marco legal das startups, né? Primeiramente, na Câmara dos Deputados. Gente, para vocês terem uma ideia, esse projeto de lei, ele é capitaneado, ele tem 19 autores, ou seja, são 19 deputados e deputadas dos mais variados partidos possíveis que protocolaram esse projeto de lei. Tem gente do PSB, do PDT, do PTB, do PP, do PSDB, do PV, do PCdoB, do DEM. Então, este é um projeto que não é um projeto de lei partidário. A gente, apesar de eu amar política, a gente não vai falar aqui de política, a gente vai falar de processo legislativo. E a gente vai já começar, né, então, mostrando para vocês que esse projeto de lei que a gente tem aqui, ele é um projeto amplo, ele é um projeto feito pelos direita, centro-direita, centro-esquerda, esquerda. A gente tem os mais variados espectros políticos que protocolaram esse projeto de lei no ano passado. No dia 29/5/2019 foi protocolado o Marco Legal das Startups, PLP, que é Projeto de Lei Complementar, eu sei que pode parecer estranho, né? Deveria ser PLC, mas é PLP 146/2019. Esse foi, então, o projeto protocolado aqui pelos deputados e pelas deputadas. E como que funciona o processo legislativo, gente? Todo projeto de lei ele tem que passar por várias comissões da casa, né, da Câmara dos Deputados. Então, quando um projeto de lei ele é colocado e o presidente da casa dá um despacho que vai para mais de 3 comissões de mérito, por exemplo, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, quando se colocam mais de 3 comissões a serem analisado, cria-se uma comissão especial para ele, ou seja, tem uma comissão só para o marco legal das startups. Então, o projeto foi protocolado ali no primeiro semestre do ano passado e quando chegou no final do ano, literalmente na última sessão legislativa, dia 17 de dezembro, entre uma sessão e outra, entre uma sessão da Câmara e uma sessão do Congresso Nacional, conseguiu-se instalar a comissão. Então, a comissão foi instalada no final do ano passado, de 2019, e começou, então, os trabalhos legislativos dessa comissão no começo mesmo deste ano de 2020. O que acontece? Nós resolvemos dividir as reuniões da comissão por temas, que são os temas aqui que a gente vai tratar
do marco legal das startups. Então, a gente tem vários temas e a gente quis com que fossem feitas reuniões referentes a cada um desses temas, para a gente poder alinhar ao máximo, para a gente poder ouvir o máximo de pessoas possíveis em cada tema específico, que é como se fosse cada um dos capítulos e subcapítulos do projeto de lei. Então, a gente começou a ter essas audiências públicas com vários temas, contratações públicas, relações trabalhistas, relações societárias. Oi, Eduardo, tudo bom? Pois é, né? A gente está falando de tecnologia e tem que ter a tecnologia prega uma peça, né? Prega uma peça. Desculpa, gente, não tenho ideia do que aconteceu, então aí vamos continuar, segue o jogo, porque você conversou um pouco, né, Afonso, durante esse tempo. Sim, eu retomo daqui. Isso, retoma daí, por favor. Eu estava fazendo uma explicação do processo legislativo, mas a gente volta para ti e depois continua aqui. Ótimo. Então, eu vou de novo compartilhar aqui a tela e a gente segue. Beleza, tudo certo. Muito bom, vamos lá. Bom, desculpa, então, gente, vamos continuar onde a gente parou. Basicamente, eu estava falando, então, que existem esses programas, né, todos de investimento e financiamento, e existem também outros atores, como os coworkings. Então, já em 2018 já eram quase 1.200 coworkings. Existem hubs de inovação, então, em São Paulo mesmo você tem o Cubo, Google Campus, Estação Hack, que é do Facebook, Nova Abra. São realmente oportunidades que existem para as startups que estão nesses lugares para interagir. Existe o que os americanos chamam de serendipity, que é essa serendipidade, que é você se encontrar com as pessoas que são de outra área de atuação, conseguir ter ideias, gerar ideias novas, é algo realmente muito bom. E as universidades, que a gente nunca pode esquecer do papel que as universidades têm no desenvolvimento de um ambiente mais inovador. Pensando nos setores econômicos e nos mercados onde estão as startups, existem aí startups em todos os setores, basicamente. Alguns ganharam muita importância, inclusive nesse período de pandemia. Então, a gente está falando, por exemplo, das EdTechs, que a gente sabe o quanto que o ensino à distância foi utilizado por muitas escolas nesse período. As fintechs, muitos daqueles unicórnios que a gente viu são fintechs. As health techs, não preciso nem dizer a importância delas no momento de pandemia. IT e agrotech no Brasil, claro que a agropecuária, o setor, né, do agronegócio é importantíssimo, então existem muitas startups que estão focadas nisso, e retail, né? Então, a gente tem aí setores muito desenvolvidos, startups em quase todos esses setores, e entender muito bem esse ecossistema, também como ele está distribuído, permite encontrar oportunidades importantes. Um setor específico que eu queria chamar a atenção é dos negócios de impacto. O que são esses negócios de impacto? É um negócio que vai ter, primeiro, é um negócio, acho que isso é importante ressaltar, ele tem uma finalidade de lucro, ou seja, ele tem que trazer resultados financeiros, não é uma organização não governamental. Agora, ele tem um impacto socioambiental, então a missão daquele negócio, de alguma forma, traz uma externalidade positiva para a sociedade. Então é importante a gente entender que num país como o Brasil, os negócios de impacto podem ser a solução para muitos dos problemas das questões públicas. E aí entra uma questão muito importante para o marco legal, porque os órgãos governamentais poderem contar com os negócios de impacto, poderem contar com essas empresas que têm objetivos que vão além do mero lucro, é algo muito importante. E aí como fazer isso? Por meio de compras públicas. O governo tem um grande poder de compra, e ao governo contratar essas empresas, contratar os serviços ou comprar os produtos dessas empresas, talvez ela garanta não só uma solução para aquele problema específico, como para a própria questão do funcionamento do governo de atingir a própria missão governamental. Existem negócios de impacto em praticamente todas as áreas também de interesse socioambiental. A gente tem, vocês devem ter conhecimento dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e se a gente pegar os ODS todos e distribuir, existem startups em todos esses setores, né? Consumo e produção responsáveis, saúde e bem-estar, ações climáticas. Esse estudo da PIP Social mostrou que existe aí uma grande variedade de negócios de impacto focados nos ODS. Bom, entendemos agora, né, até agora, quais são os pontos fortes do ecossistema, como que ele está distribuído, quem são os atores. Vamos tentar entender, então, quais são os problemas, quais são as falhas que o ecossistema brasileiro apresenta e que podem ser tratadas também por meio do marco legal.
Primeiro, questões de gênero e de raça, né? A gente sabe hoje que 74% das startups brasileiras têm equipes, na maioria, masculinas. Isso é algo que está mudando. Então, existe, por exemplo, um estudo da Inovativa, que é uma aceleradora importante, que em 2013 eram 12% das startups chefiadas por mulheres, e em 2019 isso aumentou para 49%, mas é claro que isso é um microcosmo, ainda existe muito desequilíbrio nessa área. E a outra questão é que os trabalhadores de tecnologia no Brasil são de homens brancos, quase 60%, sendo que 52% quase das startups não possuem sequer um negro nas suas equipes. Então, isso é algo também que tem que ser atacado, né? É a questão dessa desigualdade também em relação à raça, e é algo que tem que ser, de alguma forma, trabalhado. E aí a gente vê, né, quando existe um estudo interessante da Preta Hub, plano CDE e JP Morgan, que mostra que 46% dos empreendedores negros empreendem por necessidade. Isso é quase que repete o cenário nacional como um todo. Os empreendedores no Brasil, eles têm, claro, o Brasil tem uma cultura criativa, uma cultura empreendedora, mas muita gente empreende por necessidade, né, por falta de opções de emprego e coisas do tipo. Então, realmente, entender o porquê que a pessoa empreende, e no caso, né, do empreendimento que é levado adiante por negros ou por mulheres, entender como fomentar isso para que exista mais igualdade no ecossistema. A outra questão que eu apontei quando falei das aceleradoras, incubadoras, é a distribuição regional. Então, startups estão majoritariamente concentradas no estado de São Paulo, são 3 vezes mais do que Minas Gerais, que é o segundo colocado, e a cidade de São Paulo tem sido vista como um ecossistema muito promissor, né? Existem pesquisas recentes que classificam São Paulo como um dos 30 ecossistemas de startup mais importantes do mundo. Então, também é um desequilíbrio, existem iniciativas como em Recife, o Porto Digital, o papel da ACAT em Florianópolis, que vão também fomentando, né, o surgimento de novas startups, mas ainda é algo que tem que ser mais bem equilibrado. E, por fim, o último defeito, vamos dizer assim, ou falha encontrada no ecossistema é a questão da internacionalização. Isso é um problema que afeta todo o Brasil também, né? O Brasil não é um país em que o comércio exterior tem um papel tão grande quanto em outros países, e quanto poderia ter, inclusive, aqui. As startups não é diferente. Então, existe um estudo recente que mostra que as empresas nacionais não atingem uma base nem de 25% das suas vendas para o exterior, e isso leva o Brasil a ser mal classificado nesse tipo de ranking. Bom, qual é o problema disso? A gente abre mão de uma ferramenta muito poderosa, que é o livre comércio, a abertura de mercado, para promover a inovação. Quando você cria barreiras comerciais, e aí é o problema com essas barreiras comerciais, você tem um protecionismo maior, você tem barreiras também a bens, serviços, ferramentas, que são usados na pesquisa científica, que são usados na inovação. Então, na hora que você faz isso, você está aumentando o custo da inovação para as empresas nacionais. Você está tornando-as mais acomodadas, porque elas já, por natureza, não têm tanta concorrência, mas, além disso, você aumenta o custo da pesquisa científica e inovação. E aí, essas empresas se tornam ainda menos competitivas, e isso dificulta a internacionalização. Então, é um círculo vicioso que tem que ser rompido, principalmente porque existe uma vantagem da internacionalização, que é você adquirir conhecimento no exterior, que é você conseguir trazer talentos do exterior. Então, a gente está privando as startups nacionais desse tipo de ferramenta. Bom, quais são as conclusões do estudo Sharing Good Practices on Innovation que podem ser aproveitadas para o marco legal das startups brasileiras? Primeiro, algumas medidas na Espanha e na Itália, porque Espanha e Itália foram um pouco o foco do estudo. A Espanha teve uma consulta pública, como o Brasil, para a criação de um marco legal, e a Itália criou recentemente uma lei de startups que teve um efeito muito positivo. Bom, algumas medidas. Uma medida que não está sendo discutida até agora, pelo menos, né? O Afonso vai comentar com a gente se isso pode ser trazido ainda para a discussão no Congresso, é a existência de um visto especial para empreendedores estrangeiros ou para contratar empregados estrangeiros que sejam altamente qualificados. Isso existe nesses países, esse visto especial é um procedimento mais fácil, né, para tirar o visto, e que poderia ser adotado aqui. Outra coisa, benefícios fiscais, claro, para empresas, inclusive para as empresas que contratam as startups, isso é algo importante, a gente viu o papel das corporate ventures agora há pouco, o acesso fácil a crédito ou a conversão do crédito em doação, a remuneração de funcionários e consultores por opções de compra de ações, as chamadas stock options, eu vou dedicar um tempinho aqui ao final da minha fala a isso, e a constituição online gratuita de empresas inovadoras, algo que também a gente vai ver que já teve reflexos aqui no nosso ecossistema. E, por fim, um ponto que a gente não pode deixar de lado, que é a questão da educação.
Você precisa, né, a gente falou um pouco sobre a questão do empreendedorismo por necessidade. A educação para o empreendedorismo vai permitir que as pessoas tenham um espírito empreendedor, espírito de grupo, criatividade e outras habilidades, outras competências que têm que ser desenvolvidas para a pessoa ser empreendedora. Isso tem que vir desde o ensino fundamental até a universidade, a gente notou isso nos países europeus. A outra questão importante e outra conclusão importante do estudo se refere à burocracia. Todos esses países tiveram um foco muito forte em reduzir custos e burocracia para o empreendedorismo, algo que é muito importante. Algumas ideias, né? Primeiro, legislação trabalhista mais flexível. A outra, facilitar a constituição de empresas, também nós vamos ver que isso foi atendido, de certa forma. Uma coisa que no Brasil é um grande problema, que é a redução do tempo para registro de patentes, né? Nós temos um backlog, um tempo enorme para registro de patentes no Brasil, e você pode imaginar o que isso significa para a inovação, você demorar tanto para registrar uma inovação, que ela já deixa de ser provavelmente inovadora no momento que você obtém aquele registro. Então, é algo a ser melhorado. Reduzir a carga tributária para as startups, principalmente no estágio inicial, algo que a gente também vai ver é um dos objetivos. E um ponto muito relevante, a gente falou de compras públicas, facilitar a participação das startups em licitações públicas e criar também formas alternativas de licitação. E aí a gente também vai ver que isso vem lá da ideia de obter soluções inovadoras e que vai se refletir no marco legal. O terceiro ponto aqui, a terceira conclusão, se refere à desigualdade. Então, se a gente vê, né, como foi notado, que o Brasil tem uma desigualdade muito grande, seja de gênero, seja de raça, seja regional, existem mecanismos para combater isso. Na Itália, por exemplo, a desigualdade regional ela é combatida por meio de incentivos maiores para as regiões mais pobres. No caso da Itália, o sul da Itália. Né? E aí isso é feito por meio de fundos não reembolsáveis e outras políticas públicas. E também a questão da igualdade de gênero, também o mesmo programa italiano, Smart and Start Itália, vai oferecer condições de financiamento privilegiadas se a startup tiver uma maioria de mulheres. Então, vocês vejam, são pequenas coisas que podem ser feitas no ecossistema para ir corrigindo algumas distorções. A última conclusão do estudo é a questão da governança pública. Então, na questão da governança pública, a gente tem algumas preocupações que têm que existir no Brasil também e que existiram nesses países. Primeiro, coordenar, centralizar as políticas de inovação que são implementadas no país. A gente viu a quantidade de atores que atuam principalmente em programas de financiamento e aceleração. Até que ponto a gente não precisa, então, centralizar mais esse esforço? Segundo, monitoramento. Não adianta você colocar um monte de dinheiro em startups e não acompanhar o resultado das iniciativas, não revisar regularmente essas políticas para medir a eficiência delas. Então, é preciso redirecionar o investimento público e as políticas, favorecendo aquelas que deram certo. Aquelas que não deram certo têm que desistir. O recurso público é muito escasso, né, e muito valioso para ser desperdiçado em políticas ineficientes. E isso já foi feito, de certa forma, no Brasil no final do ano passado, com a criação de um Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups. Então, aí existe uma plataforma digital que procura, pelo menos, reunir informações sobre essas diversas políticas, principalmente sobre esses programas de incentivo, né, de aceleração e etc., e coletar e avaliar informações sobre essas iniciativas de suporte e os resultados obtidos. Bom, estou chegando aqui à parte final da minha apresentação, e aí eu acho que tem alguns pontos que são importantes para marcar e entrar logo de uma vez no marco legal das startups. Vamos entender que o marco legal não é um esforço isolado. Ele vem dentro de um contexto, é claro que a gente não tem tempo aqui para esmiuçar a legislação existente em inovação no Brasil, mas existem diversas iniciativas anteriores, como a Lei do Bem, né, que propicia incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento nas empresas, como o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, né, que cria aí uma cooperação entre entidades públicas, empresas e ICTs, e o Inova Simples. O Inova Simples é interessante porque algumas das conclusões que eu mencionei que o estudo Sharing Good Practices teve, e algumas das iniciativas que já estão contempladas nos projetos de lei foram aí adiantadas pelo Inova Simples, que permite um procedimento facilitado para a constituição de empresas e startups. Então, a abertura, principalmente, das startups é facilitada, o registro de patentes é facilitado, e isso tem toda uma lógica, né, por trás, que é a lógica de permitir que essas empresas sejam mais ágeis na sua criação. Outras iniciativas importantes, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Política Nacional de Inovação, que tem um texto recente, inclusive, vale a pena acompanhar. E, por fim, em relação aos negócios de impacto, o Ele-Impacto, que é uma estratégia nacional para desenvolver esse tipo de negócio, ambiente de negócios de impacto. Bom,
Mas tudo isso aqui, né, então ficou bem claro para vocês que existe um ecossistema bem desenvolvido, e é nesse ecossistema desenvolvido que vai surgir uma legislação específica voltada a fomentar as startups. Então, encerrando aqui e adiantando já alguns pontos dessa legislação, para que depois o Afonso possa discorrer um pouco sobre esses pontos e principalmente sobre como eles estão sendo encaminhados, a gente tem, então, no histórico dessa construção, vamos dizer assim, duas iniciativas que praticamente correm em paralelo. Uma iniciativa do Executivo, que vem aí com base numa consulta pública que foi realizada no ano passado, para melhorar o ambiente de negócio das startups. E aí a gente tem um grande envolvimento desse setor das startups. Então, público e privado, mais de 3.500 contribuições, mais de 711 entrevistados, e foi dividido em 4 eixos centrais, que vão se refletir na proposta, como a gente vai ver. Ambiente de negócios, colaboração e trabalho, facilitação de investimento e contratos públicos. Como que isso está, né, como que isso está escrito nos projetos de lei? Então, a gente vai primeiro pensar no projeto que é posterior, que é o do governo, que foi enviado aí há uns 15 dias para o Congresso. Quais são os tópicos que constam desse projeto e que refletem essa necessidade de melhorar algumas coisas no ecossistema? Primeiro, encontrar um tipo societário ideal para as startups. Então, o projeto de lei complementar enviado pelo governo prevê que uma sociedade anônima que fatura até um determinado limite vai poder realizar suas publicações legais por meio da internet. Como vocês sabem, ao realizar as publicações legais em periódicos de grande circulação, isso é um custo muito grande para essas startups, portanto, a startup acabava optando por ser uma limitada no início da sua vida. Só que isso, claro, que tem um efeito, né? Outro ponto é substituir livros tradicionais por registros eletrônicos e, por fim, ter apenas um diretor. Bom, isso vai fazer, então, com que a startup tenha uma redução de custos. Significa o seguinte, que essa startup que originalmente adotava a forma de limitada pode, de cara, adotar a forma da SA. Não era necessário, como acontece muitas vezes hoje em dia, que na hora que ela vai receber o investimento, o investidor chega e fala, não, eu prefiro o modelo de SA, o tipo societário de SA, então, por favor, converta, transforme a sua limitada em SA. De cara, ela pode sair sendo uma SA, o que é muito positivo. O segundo ponto muito positivo, e isso está contemplado tanto aqui quanto no projeto que já tramitava no Congresso, é o aumento da segurança jurídica para os investidores. Como vocês sabem, existe aquele instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Então, uma empresa que tenha dívidas, dependendo do olhar do juiz, ela pode acabar, essa dívida pode acabar sendo responsabilidade do investidor, no caso do sócio, né? Que o investidor que entra como sócio. Então, ao você excluir a responsabilidade do investidor em arcar com as dívidas das startups, ou seja, ele arca apenas com o investimento dele, não afeta o patrimônio pessoal dele, que faz todo sentido, porque o investidor está colocando dinheiro num negócio arriscado, que é a startup. Se além disso, ele não apenas perde o dinheiro que ele investiu, como o patrimônio dele pode ser afetado, ele tende a não investir. Então, o resultado é esfriar os investimentos em startup. Com isso, se aumenta o apetite dos investidores e aumenta o fluxo de capital para as startups. O terceiro ponto relevante é a contratação pela administração pública. Então, como a gente viu, existe uma conveniência muito grande em que as compras governamentais, as compras públicas, passem a ser feitas inclusive para contratar startups. Bom, o governo criou aqui no projeto de lei um regime especial de teste de soluções inovadoras. E o que esse regime prevê? Por exemplo, dispensar as startups na apresentação de parte da documentação de habilitação, ou dispensar as startups da prestação de garantias, que são itens que são difíceis para startups se obter. Permitir o pagamento antecipado de parcela do preço contratado. Quando você paga o preço antecipado, aquela startup que tem um produto mínimo viável, ela não tem condições ainda de produzir em grande escala aquilo, ela começa a ter recursos necessários para implementar o projeto. Então, vocês percebem aí, né, que esse tipo de medida é bom para os dois lados. O governo passa a ter acesso a soluções inovadoras dessas empresas, inclusive negócios de impacto, que, portanto, vão tratar de questões públicas. Então, é positivo para o governo. Ele não tem acesso hoje, quase não tem acesso a esse tipo de solução. E as startups, elas têm aquele período inicial da vida delas, que toda empresa nascente tem, que é o chamado Vale da Morte, aquele período em que elas não têm recursos, que elas não conseguem suficientes vendas, e que aí elas acabam morrendo. Bom, quando você tem uma injeção de capital proveniente de um contrato público, que normalmente são grandes contratos, você consegue, então, sobreviver por mais tempo. Então, é muito importante isso para o ecossistema. Bom, e as medidas tributárias e fiscais? A gente viu que tanto medidas tributárias e trabalhistas, né? A gente já percebeu que tanto uma quanto a outra tem grandes efeitos no ecossistema, como aconteceu na Europa.
E aí a gente percebe que no projeto do governo não há medidas tributárias, não há medidas trabalhistas. E quando a gente percebe isso, o que acontece? O projeto de lei complementar 146, que é o que já tramitava no Congresso Nacional, ele tinha 2 itens que batem com itens que o governo mandou, que é a criação de um novo tipo de SA simplificado, que corresponde àquilo mais ou menos que eu disse, né, da simplificação do modelo das SA, e proporcionar segurança jurídica aos investidores, que é a mesma coisa, existe o mesmo artigo, vamos dizer assim, de proteção aos investidores. No caso do projeto de lei complementar, existia a previsão de facilitação de abertura e fechamento de empresas, e ele está contemplado, de certa forma, com o Inova Simples. Por que isso? O Inova Simples favorece nessa possibilidade de abertura mais simplificada, e isso é muito bom para as startups. A gente fala que as startups têm essa cultura do fail fast, ou seja, dela falhar, dela quebrar, dela fracassar rápido. Significa o seguinte, você erra rápido para poder começar o negócio de uma outra forma novamente. E aí, quando você começa o negócio de outra forma, você tem que conseguir se livrar do negócio antigo facilmente. Se você fica arrastando aquele morto por muito tempo, e se a cultura não for uma cultura que entende essa tentativa e erro, a gente acaba sufocando um pouco os novos negócios em startups. Bom, além disso, então, o projeto de lei complementar, ele vai tratar de aspectos fiscais e vai tratar de aspectos trabalhistas. E aí eu vou encerrar com esses 2 pontos. Os aspectos fiscais, eles consistem basicamente em reduzir impostos para as startups e conferir incentivos fiscais. Como que o PLP 146 faz isso? As startups hoje, é claro, elas podem optar pelo Simples Nacional, que é um tratamento diferenciado, né, e mais benéfico para as empresas. Mas, ao optarem pelo Simples Nacional, elas têm que abrir mão de algumas coisas. Elas não podem ter sócio pessoa jurídica, elas não podem ser uma SA, elas não podem ter sócio domiciliado no exterior. Então, o PLP ele vai criar medidas para permitir que as startups sejam uma exceção a essa regra do Simples Nacional. Então, elas podem aderir ao Simples e podem ter sócio pessoa jurídica ou domiciliados no exterior, por exemplo. E com isso, na hora que você permite isso, você amplia o universo potencial de investidores, inclusive de investidores estrangeiros. A gente viu quanto que o Brasil precisa de uma internacionalização maior das suas empresas. Então, isso é interessante, né? Você consegue injeções de capital que podem vir tanto localmente quanto internacionalmente e podem até trazer uma experiência que pode permitir a empresa de se internacionalizar posteriormente. Então, são medidas importantes. A outra é deduzir a base de cálculo do imposto de renda, eu que eu gostaria muito de ouvir o Afonso sobre as chances de que esse tipo de iniciativa prospere. Deduzir da base de cálculo do imposto de renda valores que são integralizados no capital social das startups. Então, o investidor vai lá, coloca dinheiro na startup e aquele valor, de alguma forma, pode ser abatido do seu imposto de renda. E outros tipos de incentivo fiscal que são previstos. E, por fim, existem os aspectos trabalhistas. Aspectos trabalhistas são relevantes e são, claro, muitas vezes um tabu no Brasil, mas no caso das startups é preciso compreender a realidade dessas empresas, que muitas vezes é diferente de uma empresa normal. Muitas vezes aquela pessoa que está trabalhando numa startup, ela tem realmente aquela ambição de ser sócio da empresa, de que ela cresça, de que ela vire um unicórnio, se possível. Então, compreender essa realidade, simplificar as relações de trabalho numa startup é muito importante. Como que isso está sendo feito no projeto de lei complementar que já estava circulando no Congresso? Primeiro, o projeto permite estipular uma remuneração variável que leve em conta não só o salário fixo, mas a eficiência, a produtividade, tanto da empresa, quanto do empregado, quanto da equipe. E o outro ponto importante é a possibilidade de remuneração por meio dos chamados planos de opção de compra de ações, ou seja, dos stock options, que eu já mencionei como algo que fez muito bem a outros ecossistemas lá fora. Então, quando você tem uma stock option, esse empregado está super entusiasmado, varando à noite, ele está trabalhando porque ele acredita que aquele negócio vai dar certo e que com ele, com o sucesso desse negócio, ele também vai ser mais bem remunerado. Então, na hora que a startup começa, ela não tem condições de remunerar mão de obra altamente qualificada. Isso é preciso, certo? Isso é necessário. Então, como você atrai, como você retém esses talentos? Por meio de stock options. É uma coisa que é permitida, claro, mas a consolidação disso, por meio da legislação, traria muitos benefícios para o ecossistema. Então, sim, tivemos uma interrupção, eu tive que correr um pouquinho aqui no final para a gente não perder o nosso timing, mas eu agradeço aí pela atenção. Agora vamos para a parte da discussão, vamos ouvir o Afonso, eu sei que ele já começou a falar um pouquinho sobre o trâmite legislativo. Deixo aqui meu contato para aqueles que quiserem a apresentação ou tiverem alguma dúvida. Eu sei que a gente teve
muitas perguntas aí, então talvez não dê tempo. A ideia também é responder as perguntas do público, então vamos partir aí para essa segunda parte e estamos abertos aí à discussão. Muito obrigado, Eduardo, por todo esse magistral trabalho. Enquanto você estava fora, até falei que foi muito interessante, porque eu li o seu trabalho antes de te conhecer, e eu parabenizo por isso, porque ele é realmente muito bem feito. Eu recomendo a todos lerem o Sharing Good Practice on Innovation. É realmente muito, muito interessante, e a gente está tirando boas ideias deles aqui para colocar no marco legal das startups. Então, eu vou continuar minha apresentação aqui. Quem quiser fazer perguntas, por favor, é só digitar ali no Q&A. Se tiver qualquer dúvida, pode conversar com o pessoal aqui da OAB que está dando todo o suporte, que eu vou fazer essa apresentação e a gente vai discutindo, vai respondendo aqui conforme as perguntas forem aparecendo. Então, o que acontece, gente? Estava falando, o Dr. Eduardo falou da consulta pública. Essa consulta pública, ela ouviu muita gente e ela foi levada em consideração para o protocolo inicial do projeto de lei que eu comentei com vocês, que foi no primeiro semestre do ano passado. Então, como a comissão só foi instalada no final do ano, recomeçaram os trabalhos de fato no começo deste ano de 2020. Então, a gente separou por temas e foi realizando as reuniões conforme a temática, as temáticas iam aparecendo. Então, a gente colocou exatamente nos eixos principais, né? Ambiente de negócios, facilitação de investimentos e segurança jurídica para o investidor, o trabalho diferenciado que é realizado nas startups, os contratos públicos, e a gente foi fazendo as reuniões conforme esses temas principais do marco legal das startups. Mas o que aconteceu, gente? Então, a pandemia pegou a todos de surpresa. Então, quando foi ali em março, a nossa comissão especial conseguiu fazer a primeira e única reunião online da comissão. Então, a gente conseguiu fazer uma última reunião completamente online, completamente pelo Zoom, só que daí em diante aconteceu algo lá na Câmara que teve uma resolução que falou que todas as comissões especiais deveriam ser paradas. Inclusive, hoje só tem uma comissão, que é a comissão que trata exatamente da pandemia, do Covid, e tem uma comissão que é uma comissão mista, que está funcionando, que é de deputados e senadores, que está tratando da reforma tributária. Inclusive, os debates são muito interessantes, recomendo a todos. Basta vocês entrarem no YouTube da Câmara dos Deputados ou do Senado para vocês verem lá os debates tributários que estão acontecendo e que a gente está tirando boas ideias desses debates tributários para tentar abarcar aqui no marco legal e vice-versa. Já adianto que aquilo que a gente, enfim, não conseguir, que a gente acha de interessante de tributário, que a gente não conseguir passar agora no marco legal das startups, a gente pretende, de alguma maneira, encaixar na reforma tributária. Então, o que acontece, gente? Ali, em março, a gente fez nossa última reunião da comissão e o Parlamento Brasileiro ele começou a trabalhar em sistema de votação remota, né? Como vocês podem ter acompanhado pelos todos os meios de notícia, o Parlamento Brasileiro inovou, foi um dos primeiros, se não o primeiro parlamento do mundo a fazer dessa maneira, as votações todas online, todas feitas pelo Zoom, cada deputado tem sua chave privada dentro do seu celular para poder votar, que tem a digital dele, então somente os deputados podem votar online, não tem como um assessor colocar digital, não tem jeito, é somente os deputados e senadores, né, na casa ao lado que estão votando online. Então, durante todo este ano de 2020, a gente fez um trabalho de bastidores relacionado ao marco legal das startups. Como a gente não podia fazer essas reuniões nem online, a gente começou a entrar em contato com o ecossistema. Então, a gente começou a entrar em contato com associações, com aceleradoras, com variados membros da OAB, dos mais diversos, Conselho Federal da OAB aqui de São Paulo, de Santa Catarina, do DF, e a gente começou a ter essas conversas e, claro, muitas conversas com o governo, para o governo apresentar o PLP que lhe competia. O que acontece? Nós tínhamos esse PLP 146 lá na Câmara e nós estávamos esperando esse PLP, o que veio numerado com 249 de 2020, que veio do Poder Executivo. Por quê, gente? Vocês todos aqui estudaram direito constitucional e sabem que tem matérias que são de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo apresentar. Uma delas aqui, no caso, seria
que a gente vai falar legal aqui, que é o sandbox regulatório. Então, o sandbox regulatório veio com este projeto do governo. E o que a gente... como que se dá o processo legislativo agora? Esse projeto, então, foi protocolado no começo ali do mês de outubro, e nós já tínhamos o mais antigo. Então, o mais antigo prevalece. O que acontece? A gente chama de apensar, que é anexar um projeto ao outro. Então, todas aquelas matérias que o projeto de lei do governo, que é agora de outubro, foram anexadas a tudo aquilo que a gente já havia conversando durante mais de ano aqui no projeto de lei da Câmara. Então, como o Eduardo disse, tem temas que estão em um projeto, mas que não estão no outro. Mas o que a gente está fazendo? A gente está ouvindo o ecossistema, a gente está em contato com uma série de associações e agentes relevantes no mercado para nos enviarem sugestões a respeito do projeto. Inclusive, vou deixar aqui também, após a minha fala, o meu e-mail institucional para vocês. Quem tiver qualquer tipo de sugestão, fiquem mais que à vontade para me contactar via e-mail, via Instagram, porque eu estou recebendo todas as sugestões possíveis e fazendo uma grande triagem desse tema. Então, para nós foi excelente que o governo enviou este projeto de lei e agora vocês devem estar se questionando, né? E agora, qual é o próximo passo, né? Como que vai se dar essa caminhada legislativa? Então, o que nós temos acordado dentro do parlamento, que assim que acabarem o primeiro turno das eleições municipais, ou seja, né, dia 15 de novembro, na sequência, na semana seguinte ou na próxima, a gente vai aprovar o que a gente chama de um requerimento de urgência. Por que esse requerimento de urgência, gente? O projeto de lei está na comissão especial, só que a comissão especial está suspensa, como eu disse a vocês. Então, quando a gente aprova um requerimento de urgência, ela sai da comissão especial e vai direto para o plenário. E no plenário que estão tendo as votações, de fato, nesse tempo de pandemia. Então, o que vai acontecer? Assim que acabarem as eleições municipais, a gente aprova esse requerimento de urgência e o projeto vai para o plenário. Então, a gente está fazendo uma junção no nosso relatório, que é o projeto que veio do Poder Executivo com o projeto que está na Câmara, para a gente colocar isso dentro de um relatório para ser votado em plenário. E a nossa meta é que a gente consiga, sim, votar esse projeto, ter ele aprovado até o final deste ano, ou seja, ali em meados de dezembro. Está meio apertado, sim, vai ser apertado o prazo, porque tem várias matérias para serem votadas, mas essa matéria do Marco Legal de Startups, gente, é uma matéria que sofre pouca resistência, porque, como eu disse a vocês, foram muitos deputados que protocolaram juntos o projeto dos mais variados espectros políticos. Então, na comissão especial também tem essa proporcionalidade, tem gente do centro, tem gente de direita, tem gente de esquerda, todo mundo está contribuindo para a gente poder fazer um marco possível, um marco que seja bom e que a gente possa englobar o máximo de experiências internacionais, como o Eduardo trouxe várias aqui, o máximo de experiências internacionais interessantes para dentro do nosso marco legal. Então, a nossa missão é, ao longo deste mês de outubro, coletar sugestões. Então, ao longo deste mês de novembro, a gente poder coletar o máximo de sugestões possíveis para a gente poder fazer um relatório para que a gente consiga ter ele pronto aqui em 2 semanas. A gente já tem ele bastante destrinchado dentro dos nossos grupos de trabalho interno aqui dentro do parlamento, para que daqui 2, 3 semanas no máximo a gente esteja com ele completíssimo para que esse requerimento de urgência seja votado e aprovado em plenário e a gente poder votar o marco legal na primeira semana de dezembro. Então, a gente tem vários temas que a gente faz questão que conste no marco legal das startups. Um desses temas, que foi bastante falado aqui, é o Stock Option. Então, hoje, a gente já consegue fazer esse instrumento, mas é aquela história, se ele for judicializado, pode, né, não tem aquela segurança. Então, a gente quer tornar isso, de fato, lei. E, mais uma vez, gente, eu quero deixar isso bem claro aqui. A gente não está fazendo uma lei para burocratizar nada. Pelo contrário, é exatamente o contrário. A gente quer facilitar o ambiente de negócios e a gente quer, claro, trazer segurança jurídica, tanto para o empreendedor, tanto para o investidor, tanto para o colaborador que está lá dentro da startup, porque a gente sabe que startups têm as mais variadas formas possíveis
e até conversei isso com o Eduardo outro dia. Estava em Florianópolis no começo desse ano, passei vários meses lá com os meus colegas numa startup, e os programadores, eles gostam de trabalhar de noite, eles gostam de trabalhar, né, das 7 da noite às 4 da manhã, e acordam um pouco mais tarde, e ali na parte da tarde fazem as outras atividades dele, e gostam de trabalhar de noite. Então, tem uma série de nuances específicas das startups que têm que ser levadas em consideração. Então, sim, a gente vai atualizar as leis trabalhistas referentes a startups. Então, a gente vai ter um capítulo específico só sobre legislação trabalhista desse projeto de lei. A gente está pensando aqui nos vários mecanismos. Então, por exemplo, no projeto de lei do Poder Executivo, que chegou até nós, não falava de relações trabalhistas, mas o que a gente já tinha na Câmara tinha relações trabalhistas. Então, a gente quer aumentar, a gente quer expandir, quer fazer algo que realmente faça sentido para os atores que estão no mercado de startups. Então, stock option é excelente, tem vesting, tem um período de cliff que os meninos vão trabalhando, que vão mostrando que eles estão realmente empenhados, e quando você, gente, faz um contrato desse, que você ao longo vai se tornar sócio, né? Você vai poder ter as ações, você realmente dá muito mais o gás para aquela empresa, porque você se sente dono dela, né? Você faz com muito mais afinco isso, como o Eduardo trouxe, causa lá fora, a experiência internacional demonstra que isso aqui é muito importante, porque quando você é um colaborador normal, CLT, você faz o seu projeto, você cumpre os seus horários e pronto. Quando você está numa startup, que é uma empresa que precisa escalar muito rápido, você precisa ter resultados muito rápidos, aquela história que o Eduardo falou do fail fast, né? Ou você cresce muito, ou você falha logo e recomeça e faz outro, pivota e recomeça do zero, ou pega um ponto de partida e segue nessa direção de inovação. Então, quando você tem mecanismos trabalhistas, mecanismos legais, para que você consiga colocar isso de uma maneira diferente na lei, que você consiga fazer com que as pessoas se sintam sócios. Poxa, eu tenho que cumprir uma série de metas, uma série de projetos, e eu cumprindo esse tanto de projetos daqui, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ter uma share, vou ter uma participação aqui na empresa, e ela pode valer milhares ou tomara milhões de reais. Poxa, o cara, ele se sente muito mais motivado a trabalhar. Ele vira à noite feliz, porque ele sabe que aquele projeto que ele está colocando ali o tempo dele, a inteligência dele, ele vai poder alavancar aquele projeto, vai poder ter uma grande recompensa monetária ao final. E a gente sabe que startup é isso, né? Você poder crescer rápido, é você poder resolver problemas inovadores, e resolvendo problemas inovadores, inclusive agora, resolver problemas do povo, ou seja, vendendo para o Estado. A gente vai ter aqui os contratos públicos, então, muitos, né, a gente tem casos interessantíssimos de startups aqui que estão resolvendo os problemas da Covid, né? Tem gente aqui, eu conheço amigos brasileiros aqui que estão ganhando hackathons, que são competições de startups, que estão ganhando hackathons internacionais com projetos envolvendo blockchain para a Covid. Então, você vai ter no seu celular os exames das pessoas e vai ficar ali registrado, e os médicos vão poder ter acesso, vai ser internacional, e você vai saber quem já teve, quem está imunizado, quem não está. Ou seja, pessoas aqui do Brasil estão resolvendo problemas mundiais através de tecnologia, trabalhando em startups que podem ajudar a gente a resolver vários problemas. Ou seja, hoje, o governo brasileiro, o Estado, é incapacitado de contratar startups, né? Tem uma série de requisitos, uma série de burocracias, uma série de entraves que a gente, com o nosso projeto, a gente pretende baixar essas barreiras para que você possa, o governo brasileiro, o Estado possa comprar inovação e resolver problemas do povo, né? Porque os problemas que o Estado enfrenta são problemas do povo. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer com que a inovação resolva os problemas das pessoas. Poxa, cartão de vacinação em blockchain do SUS. Olha só que maravilhoso, né? Você vai ter algo que vai ser imutável, que todo brasileiro vai poder ter ali para sempre, registrado, né? Acabar com aquele papelzinho, se perder aquele papelzinho de aquela vacinação. Nossa, e agora? Poxa, a gente vai poder fazer isso, a gente vai poder contratar startups que vendem esse tipo de serviço. Então, assim, tem muita coisa interessante. O mercado do ecossistema, ele é muito gigante para aqueles
imagino que a maioria aqui dos colegas que advogam nessa área, se não advogam, eu recomendo estudarem, entrarem em contato, ainda mais agora com o Marco, para a gente poder fomentar ainda mais esse mercado de startups, que ele está muito, muito em ascensão aqui no Brasil, e a gente espera que esse projeto seja mais um para poder ajudar o ecossistema, e o Brasil está superando a crise, e a gente tem certeza que com a aprovação desse projeto, a gente seguindo o nosso cronograma de no final do ano, estando aprovado aqui na Câmara dos Deputados, e no primeiro semestre do ano que vem sendo aprovado no Senado e sancionado pelo Presidente da República, ou seja, no primeiro semestre do ano que vem, nossa meta é que a gente tenha esse marco aprovado, que seja uma lei, e que aí sim a gente possa ter mais ainda investimentos estrangeiros. Como o Eduardo falou, é uma ótima ideia a gente poder colocar isso de um passaporte simplificado para que mentes pensantes venham para cá. Por que só o Brasil que coloca as mentes pensantes lá para fora, né? O que a gente mais tem é pesquisador brasileiro indo para fora, fazendo as mais variadas pesquisas. Estados Unidos mesmo, pesquisas neurológicas, brasileiros lá deitam e rolam. Os caras são especialistas, os caras saem aqui da USP para ir lá ser pós-doutor lá e trabalhar. Por que não o contrário? Por que a gente não pode pegar gente de Israel? Por que a gente não pode pegar gente da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente, da Ásia? Por que a gente não pode trazer essas mentes pensantes para cá para trabalharem aqui nas startups daqui, que a gente já viu que tem um grande sucesso, que elas estão se tornando cada vez mais unicórnios, e cada vez as startups estão resolvendo problemas que antes eram impensáveis de se resolver, problemas extremamente complexos, desde a área de finanças, a área de saúde, agritech, pessoal que é de Piracicaba, né? Mesmo tive uma conversa com o pessoal de Piracicaba, tem um monte de agritechs lá, resolvendo vários problemas que antes eram impensáveis para a agricultura, de você poder fazer mais alimento com mais qualidade, mais rápido, menos agrotóxico. Afonso, aproveitando, uma das perguntas que a gente tem é sobre agritechs. Então, se você quiser aproveitar para discorrer um pouquinho, porque de fato é um setor que interessa muito, né? Então, já aproveitando essa pergunta sobre a agritechs, eu agradeço quem nos enviou. Piracicaba mesmo, que tive essa conversa já umas 3, 4 semanas atrás com o pessoal lá, é um polo brasileiro de agritechs, e a gente está pegando as dores do setor, vendo especificamente o que eles estão sentindo lá de burocracias, de entraves, para a gente poder estimular isso. Poxa, o Brasil, a Embrapa aqui é referência, né? E a Embrapa é pública, mas a gente quer se tornar referência em agritechs privadas, gente. Então, porque hoje, quando você lógico, tem uma série de entraves Anvisa e tudo mais, e isso é uma outra história, mas o que a gente quer trazer é um investimento de o cara poder ter a segurança, o investidor. Imagina, gente, né, a gente fala que os Estados Unidos é o celeiro do mundo. Chega um investidor americano cheio de dólares aqui e fala, poxa, eu quero colocar um dinheiro aqui nessa agritech, porque ela está fazendo, enfim, eu conheço uma empresa que, inclusive, que é de Brasília, enfim, que eles fazem monitoramento com drones das plantações. Então, eles colocam vários drones e vão monitorando através de drones, eles conseguem ver onde que está sendo regado mais, onde que está sendo regado menos, onde pega mais sol, onde pega menos sol, se está tendo praga. Então, poxa, você vê um investidor americano onde posso colocar milhares, milhões de dólares nessa empresa de drones para ela fazer isso lá nos Estados Unidos. E hoje é tanta burocracia aqui no Brasil que muitas dessas empresas a gente fala do flip or mirror, né? Ele constrói, ele tem que fazer uma empresa lá no estado americano de Delaware, que é o estado mais, digamos assim, que mais aceita startups. Então, ou seja, aí o brasileiro tem que criar uma empresa lá nos Estados Unidos para poder ter esse investimento lá, para não, beleza, agora aqui o investidor, você criou uma empresa dos Estados Unidos, agora beleza, sua tecnologia de drones que veio lá do Brasil, agora a gente vai ter aqui e vai pegar essa tecnologia, enfim. Então, a gente quer fazer com que isso esteja pujante aqui no Brasil, para que a gente possa ter as agritechs aqui brasileiras, 100% nacional, para que a gente receba os investimentos de fora aqui e faça com que esse mercado ainda floresça ainda mais aqui no Brasil. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui no Q&A. Então, o agronegócio foi a primeira pergunta aqui da Giane, eu agradeço. Espero ter respondido. Gente, para qualquer outros contatos, eu vou deixar aqui meu e-mail, meu Instagram. Fiquem à vontade para me mandar
qualquer tipo de mensagem. Tem uma segunda aqui que é para você, Eduardo, do Sérgio. Eu vi aqui. Eu vou comentar. O Sérgio Garcia fez uma pergunta muito interessante sobre a questão da saída, né? A saída é o grande momento do investidor. A saída é o momento em que o investidor espera ganhar dinheiro, mas muitas vezes esse ganhar dinheiro do investidor pode significar um sofrimento tremendo para a startup, né? E esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil. Então, eu falei um pouco de segurança jurídica. Eu acho que os projetos de lei, né, o Marco Legal das Startups, quando for aprovado, ele vai garantir uma certa segurança jurídica para o investidor, no sentido dele não ver o patrimônio dele afetado. Essa segurança jurídica para a startup, para o empreendedor, que muitas vezes ele é menos entendido em negócios, talvez não tão bem assessorado na hora de fechar o negócio com o investidor, é também preocupante, né? Então, o que ele fala aqui é essa questão de mecanismos de que uma saída pode provocar descapitalização do empreendimento, né? Os sócios retirantes podem fazer pedidos exorbitantes. Uma coisa que vale a pena vocês todos analisarem é a questão do contrato de participação. O contrato de participação, ele não pegou, vamos dizer assim. Eu acho que ele podia ser muito melhor do que ele foi na concepção original dele. E ele tem um pouco esse objetivo que o Sérgio colocou aqui, de proteger também o lado do empreendedor de não ser massacrado pelo investidor que vai lá e consegue descapitalizar a empresa. Só que o contrato de participação tem os outros lados negativos, por exemplo, da tributação. Ele é tributado de uma forma em que o investidor que coloca o dinheiro na startup é tributado como na renda fixa. Então, você fala, eu vou colocar meu dinheiro na startup e vou ter uma tributação progressiva do imposto de renda que equivale à tributação de um investimento em renda fixa, né? Uma letra, etc. Então, eu não vou fazer. Na hora que você diminui isso, que é uma das coisas que estava no projeto original, que circula no Congresso, o PLP 146, e que não está no governo, na hora que você reduz essas alíquotas, você incentiva investimentos em startup. Então, tem que mexer dos dois lados, Sérgio. Acho que você tem toda a razão. O contrato de investimento protege bastante nesse sentido a empresa, a startup, que tem uma previsibilidade da retirada daquele investidor, mas é preciso, né, eu acho, ainda aperfeiçoar esse instrumento para que, do outro lado, também, se ele fica inútil, né, se ele fica inócuo, ninguém acaba utilizando. Eu vou ter o direito aqui de aproveitar para fazer uma outra pergunta para o Afonso. Você falou de sandbox regulatório, né? Acho que é um assunto que pouca gente fala. Claramente, a gente tem um descompasso entre o direito e a tecnologia, né? Isso tem que ficar claro. Já existe um descompasso natural entre direito e economia. O direito está sempre correndo atrás, né, da regulação de atividades econômicas, e acho que não é diferente com a tecnologia, pior ainda com a tecnologia, que tem um crescimento exponencial. Esse sandbox regulatório é a ideia de você pegar algumas áreas, e aí vale um pouco, né, o comentário sobre especificamente agritechs, ou mais ainda fintechs, ou health techs, por que não, né? Então, você pega algumas áreas de atuação das startups e você cria determinada, vamos dizer, uma regulação especial na qual aquelas startups não estão sujeitas a algumas regras ou não vão ser punidas caso deixem de cumprir algumas regras. Então, como você vê isso, Afonso? Assim, a chance disso de fato prosperar, porque, claro, você esvazia um pouco o poder, embora você atribua poder, porque quem vai fazer esse tipo de regulação, pelo que eu entendo, o Marco Legal só vai permitir que se criem sandboxes, né? Sandbox, vamos traduzir literalmente, aquela caixa de areia. Então, você faz tudo naquela caixa de areia e não afeta o resto do setor, né? Então, no caso das health techs, você vai lá, de repente, criar alguma startup que tenha a ver com saúde, né? E a Anvisa, como que ela vai fazer? Ela vai, se for se sujeitar a todas as regras da Anvisa, talvez ela nunca consiga sair do papel. Então, cria-se esse sandbox regulatório para permitir isso. Isso tem que essa tentativa de contornar a dificuldade do direito de acompanhar a tecnologia. Quanto você acha que isso vai dar certo? E mais do que importante até do que na discussão do marco legal, que eu acho que o marco legal ele só dá uma diretriz, né, para isso acontecer. Quanto que isso pode pegar no Brasil e ser importante para o ecossistema? Excelente, essa pergunta do sandbox é muito valiosa para nós, porque a gente realmente acha que isso aqui vai ser uma lei que não vai ser para inglês ver, né? E o sandbox, ele vem, a experiência que a gente tem mais exitosa exatamente lá da Grã-Bretanha, e como você disse, né, sandbox é uma caixinha de areia, né, gente? Por que caixinha de areia? Você vai com seus filhos no parquinho, você fica do lado de fora, olhando seus filhos lá brincando na caixinha de areia, no parquinho, e eles ficam se divertindo ali com segurança. Então, quando ele sai, aí que você pega na mão dele. Mas então, o que é essa caixinha de areia, ou como está aqui no projeto
né, do ambiente regulatório experimental. A gente tem ideia de que isso vai ter uma grande força aqui, principalmente no parlamento, de passar, porque isso realmente é uma matéria que veio do executivo, porque é a prerrogativa exclusiva deles mandar essa matéria para nós, e por isso ele já está alinhado tanto com a liderança do governo quanto com a base do governo. Então a gente tem uma base bem sólida para poder aprovar esse sandbox aqui no nosso marco legal e fazer com que ele aconteça no Brasil. Então, você deu o exemplo, por exemplo, né, você deu o exemplo das health techs, vamos dar um exemplo agora das edutechs, né, das que tratam de educação. Poxa, a gente vê que o grande problema da pandemia assim, que está se arrastando são as aulas, né? As aulas presenciais voltam ou não voltam, e agora, pô, se a gente tivesse lá atrás aprovado esse marco, lá atrás no sandbox, ano passado, por exemplo, aí no começo do ano, poxa, e agora, né? Vinha o Ministério da Educação, vinham os conselhos tutelares, os conselhos de educação falavam assim, olha, não, vamos fazer diferente, a gente pode ter, né, novos tipos, digamos, uma startup que tenha professores já certificados, que sejam professores, né, especializados, ou resolver problemas, né, a gente tem dos mais variados espectros possíveis de educação, vamos fazer turmas diferentes, ou vamos ensinar aqui, vamos colocar uma startup para ensinar, por exemplo, como fazer naqueles do it yourself, faça você mesmo em casa, para as crianças passarem o tempo, ou para um curso profissionalizante aqui, está muito na moda aqui, programação, vamos fazer uma startup que ensina programação para as crianças. Então, a gente poderia ter um sandbox regulatório de falar, poxa, vamos abrir esse espaço para esse tipo de educação acontecer, enquanto a gente está nesse período aqui de pandemia, enquanto a gente está, né, isolado. Então, a gente vai fornecer abrir esse leque aqui, porque a gente sabe que para ter uma certificação do MEC demora bastante, para você conseguir todo o trâmite burocrático. Então, o que acontece, gente? O que vai ser o sandbox? A gente vai abrir aqui para inovação na área da educação, a gente vai abrir que você não vai precisar necessariamente ter uma regulamentação do MEC pesada para você poder oferecer esse curso. As pessoas vão poder oferecer, você vai poder oferecer esse curso, as pessoas que vão receber esse curso vão ter uma certificação. E depois poderia ter algum tipo, né, o próprio mercado regular de falar assim, não, realmente essas pessoas que estão fazendo esse tipo de educação, elas estão saindo muito melhores do que se tivesse seguido um curso tradicional de vários anos. O Google mesmo tem feito isso lá fora, né? Tem ensinado as pessoas com a certificação de, poxa, quer aprender tecnologia? Aqui, 6 meses com o Google, fica aqui imerso, que você vai aprender tudo online. Então, a gente poderia ter esse tipo de sandbox aqui no Brasil para as mais variadas. Você deu o exemplo do Health Tech, o exemplo do EduTech. Então, a gente realmente imagina que, como essa é uma matéria que veio do próprio governo federal, a gente vai conseguir colocar aqui. Inclusive, já recebi boas sugestões de todas as associações que a gente tem falado, inclusive levando em consideração a análise de impacto regulatório da Lei da Liberdade Econômica. Então, que é uma lei bem recente, que foi a conversão da MP 881, que diz que, olha, tem que ter uma análise de impacto regulatório para você poder fazer essa regulação. Então, a gente poder colocar isso no sandbox, olha, não regulem aquilo que é de baixo risco, por exemplo, né? Que mal tem você poder ensinar crianças sobre empreendedorismo, que a gente falou tanto aqui, né? Poder ensinar adolescentes sobre finanças pessoais. Mas isso é de baixo risco, que risco maior, porque tem que ter uma regulação pesada, que demora anos para poder passar nos mais variados órgãos, Ministério da Educação. Não, vamos fazer assim, tem uma startup que vai ensinar empreendedorismo e educação financeira para jovens. Excelente, coloca aqui dentro desse sandbox, né? As pessoas os próprios pais, aí o mercado vai ser regular, os próprios pais podem assistir um pouco das aulas e ver se está condizente mesmo com a realidade, com os princípios dele. Então, tem muita coisa interessante para a gente vir através desse sandbox, e eu tenho firmeza de que ele vai passar aqui no Congresso e vai se tornar lei dentro do marco legal. Muito bom. Bom, gente, acho que a gente tem tempo para uma última pergunta, né? Temos mais 5 minutinhos. O Cleverson Birkan está falando sobre a questão tributária, né? Eu vou aproveitar também para não só comentar, mas também perguntar para o Afonso, para a gente arrematar um pouco com essa questão do que a gente vai poder encontrar, se Deus quiser, em meados, né, do ano que vem, ou até antes, né, como marco legal. Ele fala sobre a questão tributária, então como simplificar a vida do empreendedor, que tributos, que simplificação pode haver no pagamento de tributos. Eu mencionei
a questão do Simples, né? Então, a entrada das startups no Simples não é que elas não possam entrar, como eu comentei, elas podem entrar, mas elas entram, elas têm que abrir mão de alguma coisa para entrar no Simples. A partir do momento em que elas não precisam mais abrir mão, elas podem ser uma SA, elas podem ter sócio pessoa estrangeira, ela é pessoa domiciliada nos exteriores, elas podem ter sócio pessoa jurídica, entre outras, né, proibições das quais elas escapariam, elas entram no Simples e usam esse sistema, que é um sistema privilegiado. Né? Isso já é bom. Outras questões, acho que teriam que ser mais ambiciosas, né, de, por exemplo, isenções fiscais nos primeiros anos da startup, isso existe em outros países, mas isso não está contemplado nos projetos, né, pelo menos nos 2 que estão aí, eu não sei o quanto que o Afonso está ouvindo novas ideias, e aí eu tenho aí 2 perguntas para você, Afonso, para a gente encerrar. Primeiro isso, que novas ideias têm surgido nessa área tributária? A gente falou bastante já sobre a trabalhista, né, mas na área tributária, que novas ideias têm surgido? E qual é o problema exatamente? Né? Existe um problema, né? Não vamos também tampar o sol com a peneira. Existe um problema orçamentário, existe um problema de respeito ao orçamento público, a entender se você tira verba de um lugar, né, porque você deu uma isenção fiscal, você tem que, de alguma forma, criar recursos, obter recursos em outra ponta. Então, acho que é legal você talvez dar um choque de realidade, se for o caso na gente, né, e mostrar, e acho que isso vale para nós, advogados, mas para o ecossistema como um todo, para quem empreende, para quem investe em startups, entender até onde dá para sonhar nesse sentido, né? De que de fato, a vida do empreendedor vai ficar muito melhor na questão fiscal ou a vida do investidor, né? Depois do marco legal. Então, para arrematar esse imbróglio tributário que é, junto com o trabalhista, o maior que a gente está tendo aqui nos nossos grupos de trabalho, que a gente está recebendo muitas sugestões, por exemplo, de ter uma equiparação tributária igual em investimento, né? Se você deixa ele 180 dias, é uma alíquota de 27,5%. Se você deixa ele 360 dias, cai 5%, aí se você deixar mais do que 5 anos, aí fica 7%. Aí, enfim, é uma alíquota, tem alíquotas progressivas, a gente recebeu esse tipo de sugestão. A gente recebeu sugestões também de você poder abater aquilo que você tiver como lucro na hora que você for calcular sua base de cálculo, é aquilo que você teve como lucro com as perdas. Então, poxa, investi R$1 milhão, mas, poxa, perdi 600 mil em startups que não deram certo, de você poder abater nesses 600 mil e aí aquilo no lucro que você tiver. A gente recebeu várias sugestões tributárias, muitas delas são muito interessantes, e aí o choque de realidade é o seguinte, meus queridos e minhas queridas, aqui no parlamento, a gente tem que respeitar a Comissão de Finanças e Tributação. E a Comissão de Finanças e Tributação, ela não deixa que nós possamos fazer uma grande mudança tributária e fiscal sem dizer, poxa, a gente vai fazer um projeto que vai deixar de ganhar receita. Falar, tá, mas vai deixar de ganhar receita desse lado, e cadê o lado de onde mais essa receita vai vir? Então, a gente tem que ter um grande estudo, tem que demonstrar isso com fatos, dados, e pelo andar da carruagem, como a gente está, né, no meio de uma pandemia, como houve queda de arrecadação, porque muitos dos serviços deixaram de ser prestados e produtos deixaram de ser vendidos, então houve uma queda de arrecadação. A parte tributária, a gente vai tentar fazer ela o máximo que der possível frente à Comissão de Finanças e Tributação. Então, por isso que eu já dei uma adiantada que tudo aquilo que a gente vê que é interessante, que a gente não vai conseguir passar agora no marco das startups, porque a gente não vai ter esses estudos, a gente não vai conseguir, aquilo que a gente não conseguir comprovar para a Comissão de Finanças e Tributação, de que é possível, de que é plausível, para não ter nenhuma inconstitucionalidade, para que lá na frente não seja questionado no Supremo, por exemplo, da gente poder colocar isso na reforma tributária. Então, a reforma tributária, como eu disse, é a única comissão que está tendo, que está podendo ter as reuniões deles, e a gente está em contato, tem membros nossos dentro da comissão da reforma tributária, para que aquilo que a gente puder colocar de inovação aliada ao tributário, para que isso se torne realidade. Então, assim, a gente vai fazer o máximo que der dentro do nosso limite constitucional de finanças e tributação no marco legal das startups. Vocês podem ter certeza que aquilo que a gente não conseguir colocar agora, neste momento, ano que vem vai vir uma ampla reforma tributária, junto com a reforma administrativa também, que a gente super defende, e isso a gente pode ter certeza que a gente vai colocar inovação dentro dessa reforma tributária. Perfeito. Bom,
Primeiro, então, aqui já encerrando, né, eu gostaria de agradecer ao Afonso por aceitar esse convite. Acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Essa experiência prática, inclusive, que você traz de como essa discussão está acontecendo é muito valiosa para todos nós. Pode deixar que a gente vai te incomodar com sugestões, acho que não só eu, mas todo mundo aqui, né? Nós tivemos mais de 100 pessoas participando durante todo o evento aqui, então acho que é muita gente interessada. Queria agradecer ao AB, né, e a todas as pessoas que participaram da organização, foi realmente muito bom, tirando aí uma pequena queda de internet que foi rapidamente resolvida, mas isso é da vida. E eu queria agradecer a todos vocês, então, que participaram, já aproveitando, e o Renato fez uma pergunta final aqui, eu vou aproveitar para encaixar nessa minha despedida. Ele fala, né, o Renato pergunta se existem oportunidades para advogados trabalharem com startups, se existe oportunidade nesse mercado de startups e advocacia, né, quais são as especializações. Como a gente viu, existe, é um mercado promissor, é um ecossistema que está em ebulição, tem crescido muito, as oportunidades não vêm só em assessorar startups, assessorar os investidores, tem essa questão toda das diversas áreas em que as startups atuam, os diversos tipos de startups. Então, você pode gostar de finanças e ser um advogado que trabalha com fintech, você pode gostar de direito à saúde, trabalhar com startups na área da saúde, educação e por aí vai. Então, ela abre uma porta imensa, né, ou milhares de portas aí para vocês se envolverem com o tema, acreditarem no tema, estudarem o tema e não necessariamente, né, se aterem a uma especialidade apenas. Ela também abre muita cabeça, porque é algo que tem esse viés também de inovação, de tecnologia, de era digital que a gente está vivendo. Então, vão em frente, eu acho que é algo que pode ser realmente muito promissor para todos. Vão em frente e, bom, mais uma vez, obrigado aí todos pela presença, espero que a gente se encontre de novo em breve. Abraços. Eu que agradeço, Eduardo, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aqui, quero agradecer ao AB pelo espaço, por toda a organização, e agradecer a todos que participaram. Estava com saudade de dar aula, né? Tá tudo parado por causa da pandemia, foi excelente aqui a gente poder, para mim foi um prazer inenarrável estar aqui, tendo essa aula aqui com o Eduardo, com vocês, é muito valioso para mim poder tocar nesse assunto, poder explicar para vocês. Quem quiser se especializar em startup é um caminho extremamente promissor. Quem tiver qualquer dúvida sobre o Marco Legal, deixei aqui meu e-mail. Quem quiser me marcar em qualquer coisa no Instagram e falar, professor, olha aqui que legal de startup, pode me marcar, deixei aí o meu @, estou aqui para isso. Sou um cara muito ativo nas redes sociais e gosto muito de conversar, sou muito comunicativo. E o que vocês tiverem, pode me mandar. Vou, já de antemão, já agradeço as contribuições que o Eduardo vai me mandar do Marco, e que vocês tiverem também, podem me mandar. A gente está aqui para isso, para fazer um Marco que realmente vai levar a economia do Brasil a crescer de novo e a gente poder ter inovação e empreendedorismo de verdade com segurança jurídica aqui no Brasil. Eu agradeço, tudo de bom a todos, uma ótima manhã. Mais uma vez, obrigado, Eduardo, mais uma vez, obrigado, OAB São Paulo. Abraço. Até. Abração, tudo de bom. Valeu, foi ótimo.